Olá, eu sou o professor Baroni e nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo 37 da Constituição Federal, em especial falar sobre os princípios, sobre os poderes, fazer um apanhado geral dessa matéria super tranquila, super fácil aqui, para a gente conseguir ter o nosso mais importante foco disso tudo, a sua aprovação. Então vamos embora, sem mais delongas, vem com a gente. Mas antes, não esquece de me seguir nas redes sociais, Professor Baroni é o meu Instagram. Segue também o Instagram do Monster, monster.concursos. Lá tem um monte de dicas, vídeos. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos lá, acompanhe agora aqui os nossos princípios. O artigo 37 da Constituição Federal vai me dizer que a administração pública administração pública direta e indireta da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, deverão seguir aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, vamos começar falando então do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele vai se desdobrar em duas situações. Primeiro a gente precisa, antes de falar desse desdobramento mesmo, separar a ideia do princípio da legalidade da administração para o princípio da legalidade para o administrado. O princípio da legalidade para o administrado significa dizer que o administrado poderá fazer tudo aquilo que a lei não proíbe ou tudo aquilo que a lei não obriga. Repare que o ponto de atuação do administrado é extremamente amplo. Tudo que a lei não proíbe ou tudo que a lei não obriga. Mas esse não é o ponto que nos interessa, o ponto que é cobrado em concurso. Por quê? O que nos interessa é como a legalidade é vista para a administração pública. E para a administração pública, a legalidade significa dizer que a administração pública somente vai poder fazer aquilo que está previsto em lei. Bom, então fica atento que de vez em quando caem algumas questões invertendo isso, dizendo que pelo princípio da legalidade a administração pública pode fazer tudo que a lei não proíbe ou tudo que a lei não obriga. Está errado, porque esse é o conceito da legalidade para o administrado e não para a administração pública. Pelo princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer tudo aquilo que está previsto em lei. Então, pelo princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer tudo aquilo que está previsto em lei. Bom, do princípio da legalidade vai decorrer um outro princípio chamado presunção de legitimidade. A ideia da presunção de legitimidade decorre da legalidade, ao qual presume-se que absolutamente tudo que a administração pública está praticando é verdadeiro e é legal. Então, repare, a administração pública somente vai poder agir quando tiver previsão da lei. E, por outro lado, presume-se que todos os atos que ela está praticando está de acordo com a lei. O que vai acontecer nesse momento com essa presunção de que tudo está de acordo com a lei? Vai significar que os atos da administração pública vão ter efeito imediato. Significa dizer que vai presumir-se que está tudo de acordo com a lei e que eles vão produzir os seus efeitos imediatamente. Bom, produzindo-se os seus efeitos imediatamente, a gente passa a ter uma situação. E se porventura estes atos não estiverem de acordo com a lei? Bom, a presunção de legitimidade, essa pressuposição de que está tudo de acordo com a lei, é óbvio que ela admite prova em contrário, né? Mas quem vai fazer essa prova é o próprio administrado, porque presume-se que todos os atos estão de acordo com a lei. Mas, se porventura não estiver, nós teremos a anulação
do ato administrativo. E aí a gente aproveita para falar em anulação e para diferenciar da revogação, que são duas formas de invalidação do ato administrativo e que produzem os seus efeitos de maneira bem distinta. Vamos entender melhor a diferença de anular para a diferença de revogar. Bom, aliás, a anulação, como forma de invalidação, ela vai ocorrer por motivo de ilegalidade. Então, sempre que um ato for ilegal, ele deve ser anulado. E a revogação, esse vai ocorrer por motivo de conveniência e oportunidade. Ou seja, ela vai ocorrer sempre que não for mais conveniente, mais oportuno para a administração pública a realização daquele ato. Então, repare que os motivos da anulação e da revogação são distintos. A anulação por ilegalidade e a revogação por conveniência e oportunidade. E claro, sendo os motivos distintos, os efeitos também serão distintos. Vamos entender. Imagine um ato praticado aqui em 1/10/22 e que deixou de produzir seus efeitos no dia 20/12/22. Vamos repetir essas datas aqui. Bom, o que a gente vai ter efetivamente? Quando eu invalido o ato, porque tanto a anulação quanto a revogação são formas de invalidação, todos os dois são formas de invalidação do ato, né? Uma coisa é clara. Quando eu invalido, o ato deixa de produzir os seus efeitos. Então, daqui para frente, o ato não produz mais seus efeitos. A pergunta que fica é, e aqui, durante o período de vigência, foi válido ou não foi válido? Bom, vamos lá. Quando eu revogo, esse período aqui é considerado válido. Ele produz os seus efeitos. Quando eu anulo, eu considero que aquele ato é ilegal. Vamos lembrar, o motivo da anulação é a ilegalidade. Então, como eu posso permitir que um ato ilegal produza os seus efeitos? Eu costumo fazer a seguinte comparação. Na revogação, você casou no dia 1/10/22 e se separou no dia 20/12/22. Durante esse período, você foi casado. A pergunta é, nesse período, você casou, entendeu que não era mais interessante, conveniente, oportuno ser casado e se separou. Nesse período que você foi casado, é válido? Sim, é válido, porque o motivo é a conveniência e oportunidade. Já na anulação, é um pouco diferente. Imagina que você se casa no dia 1/10
e descobre no dia 20/12 que a pessoa que você se casou ainda tinha um casamento válido. Bom, a legislação brasileira não permite que haja um casamento duplo, né? Que a pessoa não permite a bigamia, que uma pessoa seja casada com duas pessoas ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, o seu casamento contraído aqui não seria válido. Idem na anulação. Tudo que foi produzido aqui durante esse período não é considerado válido. O nome deste efeito na anulação é chamado ex tunc. Para ajudar a memorizar, eu faço assim, ó. Ela gera efeito tanto para frente quanto para trás. E na revogação, ele só gera efeito para frente. Eu gravo assim: voltar para um ex que é conveniente oportunidade, nunca. Ex, nunca. Eu gravo dessa forma, me ajuda a lembrar. Então, essa é a principal característica. Se aqui, dentro da presunção de legitimidade, né, presume-se que o ato é legal, mas se o ato não for legal, ele vai ser anulado com o efeito ex tunc. E aí vem a seguinte pergunta: quem pode fazer a anulação do ato administrativo? Bom, a própria administração pública pode anular pelo princípio da autotutela e pode ser anulado pelo Poder Judiciário. Já na revogação, somente a administração pública. Já que se trata de critérios de conveniência e oportunidade e respeitando o princípio da separação dos poderes, não pode o Poder Judiciário fazer aqui qualquer tipo de revogação. Se o Poder Judiciário revoga um ato praticado pela administração pública, ele estaria invadindo a competência exclusiva dela para esse tipo de ato. Entendidos? Então essa é a primeira característica que a gente tem entre anulação, revogação e a presunção de legitimidade, né, que decorre da legalidade. Repara o quão amplo passa a ser o princípio da legalidade para a administração pública. Voltando um pouquinho, vamos falar do princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele é um pouquinho diferente do princípio da igualdade. Por quê? O princípio da impessoalidade, ele é muito claro quando ele fala que a administração pública ela tem por objetivo alcançar o interesse público. Foco da administração, o objetivo da administração é alcançar o interesse público, o bem comum, o interesse geral. E aí, ela não está atuando com vistas a prejudicar ou beneficiar ninguém. O foco de atuação da administração pública não é simplesmente buscar beneficiar ou prejudicar. Ela está atuando como vistas com o objetivo de alcançar o interesse público. E o que significa dizer que ela está atuando com vistas a alcançar o interesse público? Imagina a seguinte situação, para que fique muito claro, né? Imagine uma desapropriação. Na desapropriação, conforme determina o artigo 5º da Constituição Federal, a administração pública ela só vai poder atuar, só vai poder desapropriar se for para atender o interesse público. Ela não pode desapropriar por nenhum outro motivo que não seja para atender ao interesse público. Pois bem, dito isso, feita essa comparação com a desapropriação, a gente pode considerar que o dono do imóvel se sentiu ou foi muito prejudicado com a desapropriação, ao passo que o vizinho foi extremamente beneficiado. E aí?
Uma situação onde um foi beneficiado e o outro foi prejudicado fere o princípio da impessoalidade? O nosso rompante maior é de dizer que sim, que essa situação fere o princípio da impessoalidade. Mas não é bem assim. Porque a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: atendeu ao interesse público? Se tiver atendido ao interesse público, não há problema ter ferido o princípio, perdão, não há problema ter prejudicado ou beneficiado alguém, porque isso aconteceu em virtude de atender-se ao interesse público. Eu vou ferir o princípio da impessoalidade quando eu deixar de atender ao interesse público para prejudicar ou beneficiar alguém. Ou seja, o princípio da impessoalidade vai ser ferido quando simplesmente eu deixar de lado a ideia aqui do interesse público para atender interesse pessoal. E aí, claro, decorrente dessa ideia do interesse público, eu ainda tenho o princípio da indisponibilidade do interesse público, né, que o princípio da indisponibilidade do interesse público vai me dizer que eu não posso deixar o interesse público de lado, que eu não posso simplesmente dispor, abrir mão do interesse público, assim como eu vou ter também o princípio, exemplificando o caso que eu falei da desapropriação, que um foi beneficiado, o outro foi prejudicado, e que pouco importa, muito em função do princípio da supremacia do interesse público. No princípio da indisponibilidade do interesse público, ele é extremamente latente quando ele fala que eu não posso abrir mão, como eu não posso dispor do interesse público. Ou seja, o interesse público está à frente, o interesse público ele está adiante disso. Já o princípio da supremacia do interesse público vai me dizer que se eu tiver um conflito de interesses, onde de um lado eu tenho um interesse particular e de outro lado o interesse público, e os dois conflitantes, qual que deve prevalecer? Sem dúvida deve prevalecer o interesse público, uma vez que o interesse público ele representa a coletividade, ele representa os interesses da administração pública. Então, essa é a ideia principal da impessoalidade, né? Uma relação direta com a figura do interesse público, com a indisponibilidade do interesse público e com a supremacia do interesse público. Bom, vamos falar agora sobre o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, também chamado de princípio da probidade. Também chamado de princípio da probidade. O princípio da moralidade é bastante interessante, que ele se apresenta como uma espécie de contrafreio ao princípio da legalidade. Porque o próprio princípio da legalidade já trabalha num sistema de freio, né? Vinculando à administração pública tudo aquilo que ela pode ou não fazer. Ele fala que ela só pode fazer aquilo que tem uma previsão na lei. Ou seja, já freia a administração pública. Mas, às vezes, o próprio freio da legalidade não se apresenta como sendo o único necessário. Vou dar um exemplo do que eu estou tentando falar, que eu acho que fica mais fácil de me fazer compreender. Imagine uma situação em que toda a legalidade foi observada. Então, imagine uma situação onde tem previsão na lei orçamentária, na LDO, na LOA, no PPA, ou seja, todo o conjunto orçamentário, que foi feito a licitação para que o prefeito comprasse um carro para atender o seu gabinete no valor de R$1 milhão. Bom, se a gente fizer uma análise dessa linha, se a gente analisar sobre a ótica da legalidade, não tem nenhum tipo de ilegalidade no tocante a esse tipo de compra. Não há ilegalidade em relação a isso. Por outro lado,
Se a gente for analisar sobre o prisma da moralidade administrativa, a gente vai dizer que esse ato é um ato completamente imoral, porque ele fere a moralidade administrativa, ele fere a probidade administrativa. E aí, em virtude disso, é um ato passível de ser anulado. Anulado? Anulado, porque segundo a lei de improbidade administrativa é passível de anular qualquer ato que venha ferir um princípio da administração pública. E nesse caso ele está ferindo o princípio da moralidade administrativa. Então, repare o quanto a moralidade, ela ainda, se o princípio da legalidade é um sistema de freio ao gestor público, para ele simplesmente não praticar qualquer ato que ele queira, o princípio da moralidade, ele é um contrafreio, é um segundo sistema de freio, podemos dizer assim, para evitar que haja desvios ali do atendimento ao interesse público. E, portanto, essencial para o bom funcionamento da administração pública. O próximo princípio que a gente fala é o princípio da publicidade. Diz o princípio da publicidade que todos os atos praticados pela administração pública devem tornar-se públicos, como requisito de validade deles. Todos os atos praticados pela administração pública devem tornar-se públicos como requisito de validade. Bom, temos duas situações decorrentes disso. O primeiro é como e o segundo é para quê. Como eu torno público? Eu torno público publicando no Diário Oficial. A segunda pergunta é, para que eu torno público? E aí a resposta vão ser duas. Primeiro, para garantir ciência ao interessado ou aos interessados. E para garantir a transparência. Bom, então o princípio da publicidade vai me dizer isso, né? Todo os atos praticados pela administração pública tem que ser publicado no Diário Oficial com o objetivo de garantir a transparência e a ciência a todos, aos interessados e a todos. Então essa é a razão pelo qual existe o princípio da publicidade da administração pública. E aí vem algumas questões que são muito interessantes aqui para a gente discutir um pouquinho. Bom, vamos lá. O prazo de validade de um concurso público é de até 2 anos. Até 2 anos e não de 2 anos. Pelo amor de Deus, não vamos errar isso em concurso público. O prazo de validade é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Ou seja, falando aqui, abrindo um parênteses na matéria, um concurso público, conforme o edital, você pode ser chamado em até 4 anos. Se ele for de 2, prorrogável uma única vez por igual período. Ok? Tá bom. Qual que é a obrigatoriedade que a administração pública tem para te nomear? Somente publicar no Diário Oficial. Ela, a menos que tenha isso constando expressamente no edital, ela não tem que te mandar uma carta, um telegrama, te ligar, nada. Até porque durante esse período você pode ter mudado, trocar de telefone, uma infinidade de fatores pode ter acontecido. Então eu costumo dizer o seguinte, tão importante quanto a gente está aqui estudando, dedicando, é acompanhar as publicações do Diário Oficial para você que é concurseiro. Pô, joga seu nome lá no site de pesquisa, que ele já abre todas as páginas de Diário Oficial. Então, muita atenção em relação a isso, para que não tenha problema. Entendidos? Então, cuidado com isso, atenção com isso, para que não tenha problema. Tá? É só uma dica aqui,
que eu espero que seja válida para que realmente o nosso foco, o nosso objetivo aqui é a sua aprovação. Então, cuidado em relação a isso. E o último princípio é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência vai me dizer que a administração pública, além de agir com a legalidade, com a impessoalidade, com a moralidade, com a publicidade, ela também tem que ser eficiente. Ou seja, eu tenho que trazer os conceitos da celeridade, que é a rapidez, da eficiência, da celeridade, da economicidade, da transparência e de resultados. Vale lembrar que o princípio da eficiência é o único princípio que não estava originalmente previsto na Constituição de 88. Ele foi inserido na Constituição através da Emenda Constitucional número 19 de 98. Ele foi inserido na Constituição Federal apenas 10 anos, apenas não, né? Após 10 anos que a Constituição já estava em vigor. Então ele não é um princípio, vamos colocar assim, daqueles originários da Constituição, mas é um princípio que vai trazendo a ideia de resultado para a administração pública. Ok? Bom, dito isso, falando dos princípios, falamos também sobre anulação e revogação, vamos falar um pouquinho sobre o poder discricionário e o poder vinculado. A primeira coisa que eu preciso falar sobre esses dois poderes é que eles não existem enquanto poderes autônomos. Eles são atributos de outros poderes. Né? A vinculação e a discricionariedade. Vamos falar um pouquinho sobre o poder discricionário e o poder vinculado. Bom, o que é o poder vinculado ou como funciona a vinculação? O que ele é vinculado? Ele é uma espécie de restrição da administração pública. Por que ele é uma restrição? Porque o legislador ele estabelece já todos os requisitos do ato. Todos os requisitos do ato. Estando presentes todos esses requisitos, cabe à autoridade simplesmente editar ou praticar o ato na forma que ele foi colocado pelo legislador. Ele é vinculado, ele é uma restrição, porém ele é vinculado à lei. A lei é quem vai determinar. Por isso que cabe ao legislador simplesmente estabelecer os requisitos do ato. Né? É o princípio da legalidade pura e simplesmente aqui. A administração pública, a lei manda que a administração pública realize aquele ato dessa forma. Cabe à administração pública apenas realizar os atos na forma prevista pela administração, sem qualquer margem de discricionariedade. Então, essa é uma característica fundamental para a administração pública. Ele é vinculado, ele cria-se uma restrição à lei. Já o discricionário ele é uma prerrogativa. Ele é uma prerrogativa. Por que ele é uma prerrogativa?
porque alguns aspectos do ato são apreciados pela administração pública no caso concreto. Então, como eles serão apreciados pela administração no caso concreto, ele é prerrogativa da administração. Ele é uma prerrogativa na prática desse ato. Mas o que eu preciso tomar cuidado com isso? Qual que é o grande ponto desse ato discricionário? O que merece mais atenção aqui? É que no ato discricionário, ou no poder discricionário, há uma oportunidade de escolha por parte do agente público. Ele pode escolher. O melhor exemplo é o seguinte: pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, pelo princípio da vinculação, né, pelo poder vinculado, pelo princípio da legalidade, a administração pública não tem o poder de escolha. A lei determina. Então, num ato vinculado, por exemplo, já está ali todas as prerrogativas que são necessárias, todos os requisitos que são necessários, o ato tem que ser meramente cumprido. Vamos dar um exemplo para ilustrar bem o que eu estou falando. Imagina que você resolveu ir para um sítio no final de semana e no sítio que você foi era uma estrada de barro. Estava chovendo muito, sujou o seu carro inteiro, inclusive sujou, cobriu completamente as placas do seu carro, tornando elas totalmente ilegíveis. Você sai da estrada vicinal de barro, pega a estrada principal, viajando, é parado numa blitz. O Código Nacional de Trânsito diz que se as placas estiverem obstruídas, tampando a sua visão, tampando a visão, impedindo que sejam identificadas, o veículo deve ser rebocado, ainda que o que esteja impedindo seja removido. Então, ainda que você lave as placas do seu carro, o Código de Trânsito diz que o veículo tem que ser removido. O que o agente público tem que fazer? Ora, pelo princípio da legalidade, da indisponibilidade do interesse público, por ser um ato, um poder totalmente vinculado, o que ele tem que fazer é tão somente rebocar o seu carro. Ele não tem opção de escolha nenhuma nesse caso que eu acabei de citar, porque é muito claro o que determina o Código de Trânsito brasileiro dentro dessa vinculação. Por outro lado, imagine que numa fiscalização da vigilância sanitária no seu estabelecimento comercial, ela encontre uma pequena irregularidade. E aí, lá na legislação municipal da vigilância sanitária, é dito que ela poderia ou multar ou advertir. A partir do momento em que fala que ela poderia multar ou advertir, está mais do que de fato dada a opção de escolha para o agente público entre aplicar a advertência ou aplicar a multa. Uma vez que ele escolher entre qual medida ele deve aplicar, ele vai ser colocado em prática essa medida. Mas ali existe uma margem de escolha. E o mais importante disso é que quem dá essa escolha para a administração pública, quem dá essa escolha para o agente público é a própria lei. Então ela não é uma escolha aleatória, ela é uma escolha que foi dada pela lei. E é muito importante que isso fique claro. Entendidos? Então, essa é a principal diferença do discricionário para o vinculado. E aí, a gente volta um pouquinho no que nós falamos para ilustrar melhor sobre a anulação e a revogação. Acompanhe comigo. Acompanhe. Um ato vinculado, ele foi praticado por que razão? Ele foi praticado pura e simplesmente por uma questão da lei. Não há escolha, não há conveniência, não há oportunidade aqui. Então, o ato vinculado, a única coisa que pode acontecer com ele é dele ser
anulado. Já um ato discricionário há uma opção de escolha. E essa escolha vai se dar por conveniência e oportunidade. Nesse caso, nós teremos duas situações. Ele pode ser anulado se mesmo por uma questão de conveniência e oportunidade ele for feito de forma contrária à lei, bem como ele pode ser revogado. Então, repare, eu não tenho que falar em revogação de ato vinculado, porque o ato vinculado ele é feito exatamente nos termos que determina a lei. O ato discricionário existe uma escolha. A escolha, sim, é uma escolha feita da lei, mas mesmo sendo a lei que dá essa oportunidade de escolha, ela tem a oportunidade de ter ali, e por se tratar de escolha, ela tem a oportunidade de ter ali a conveniência e oportunidade, mas não vamos esquecer de maneira nenhuma que essa escolha é uma escolha que decorre da lei. Entendidos? Então, meus caros, esses eram os pontos que eu gostaria de verificar com vocês. Lembrem-se de nos seguir nas redes sociais. O meu Instagram é Professor Baroni, o do Monster é monster.concursos. Espero que eu tenha conseguido apresentar para vocês alguns pontos, tirar algumas dúvidas aí. E é isso. Lembra, a gente está com foco na sua aprovação. Um grande abraço e fiquem com Deus.